Ok? Então hoje a gente vai falar sobre o problema do menor ancestral comum, o LCA, certo? A gente já comentou sobre eles em aulas anteriores, sobre ele em aulas anteriores, até mesmo em LPC 1, certo? Acho que tinha algum exercício em um dos contextos de grafo que precisaria usar o LCA, e a gente comentou rapidamente, né? Mas a gente não se aprofundou, não chegou a entrar no tema. Hoje a gente vai falar sobre esse probleminha. Então, né, em resumo, o problema do menor ancestral comum, o LCA, consiste em, dados dois nós U e V, uma certa árvore, determinar qual o nó mais baixo relativo à raiz, que é ancestral de U e V. Então, basicamente, você quer encontrar o primeiro ancestral comum entre os dois nós, né? Então, aqui nessa árvore, se a gente quer o menor ancestral comum entre 9 e 12, o primeiro ancestral comum entre eles é aqui o nó 3, certo? O nó 1, por exemplo, também é ancestral dos dois nós, mas não é o primeiro, certo? Não é o mais baixo, não é o menor. Ah, então é isso que a gente quer encontrar nesse problema do menor ancestral comum. Existem diversos algoritmos e técnicas para resolver esse problema, com diferentes vantagens e desvantagens, e algumas só podem ser aplicadas com restrições específicas. Então, se vocês pesquisarem sobre esse problema, vocês vão encontrar diversas soluções, mas normalmente para situações mais específicas, né? Por exemplo, se a árvore é binária, se ela respeita certas restrições em relação aos nós, por exemplo, se ela é de busca, se ela tem a característica de heap mínima e assim por diante. Hoje a gente vai ver algumas das mais genéricas, certo? Aquelas que a gente consegue aplicar em todas as situações, ou pelo menos na maioria. O interessante, né, do LCA, na verdade, são as possíveis aplicações que a gente tem para ele. Acho que dificilmente a gente vai ter um exercício que simplesmente pede o menor ancestral comum entre eles, certo? Pelo menos vai ser algum probleminha para justificar isso, mas normalmente, na verdade, vai ser até além disso. Ele vai querer informações um pouco mais complexas em relação, normalmente, ao caminho entre esses dois nós, certo? Onde o LCA, o menor ancestral comum, fica aí na intersecção, na interseção, na verdade, no meio do caminho entre os dois nós. Um exemplo, né, de aplicação simples é descobrir a distância entre dois nós U e V da árvore, né? Se a gente olhar para a árvore, o caminho entre esses dois nós, o menor caminho, é o que a gente parte, por exemplo, aqui do U, sobe até o menor ancestral comum, então passa a descer até chegar no V, certo? É o menor caminho entre esses dois nós. Então, se a gente quiser saber a distância, sabendo os dois nós e sabendo o menor ancestral comum, normalmente a gente também sabe o nível, né, a profundidade de cada nó na árvore. É só eu fazer a diferença entre ah, o LCA e o nó U, o LCA e o nó V, a diferença de profundidade, e somar os dois, certo? Basicamente é o que é feito aqui. Então eu descubro a distância entre esses dois nós em complexidade constante se eu já tiver o LCA, certo? Ou na complexidade do LCA, se eu tiver que descobrir. Mas são diversas aplicações, só que esse não vai ser o nosso foco hoje, né? Vamos com calma, vamos hoje focar em descobrir o LCA, em ver o algoritmo que faz isso, e com o tempo vocês vão se aprofundando e vendo as possíveis aplicações. Só como outro exemplo, a gente já viu o suffix tree alguns dias atrás, certo? E o LCA tem diversas aplicações na árvore de sufixo. Só citando como exemplo, encontrar todos os palíndromos maximais ou repetições encadeadas de um texto, em busca de padrões em textos admitindo erros, né, que seria ali o matching aproximado de string. A gente viu o problema de busca de padrões, mas onde a gente quer que descobrir uma substring que é exatamente igual ao nosso padrão, certo? Aqui a gente está admitindo um certo nível de erros. Não considero que problemas desse tipo aqui, pelo menos, apareçam na maratona. De repente acontece, mas não é o tipo de problema comum para maratona. Mas em outras aplicações aí na carreira de vocês, talvez seja interessante. Beleza, então né, vamos voltar para o problema, que é o nosso foco hoje,
como resolver o problema do LCA, né, não nos preocupando tanto a princípio com as aplicações dele. Então, né, começando pela solução mais ingênua, né, é sempre bom começar do mais simples. A gente poderia simplesmente pensar em começar dos nós que a gente quer descobrir o LCA, certo? Os nós do U e V, e ir subindo pela árvore até que eles se encontrem em um nó comum. O problema, claro, é a complexidade dessa solução, né? O pré-processamento, ok, é O de N, isso é, as outras vão ser basicamente assim também, mas o problema é que a consulta também tem complexidade O de N no pior caso. Então esse é o problema dessa solução. Então aqui só o esboço dela, basicamente, aqui eu estou supondo que o nó U está no nível mais baixo do que o V, certo? Se não tivesse, teria que fazer o swap aqui antes. E enquanto a profundidade do U é maior do que o V, eu vou subindo com o U, certo? Eu vou indo com ele até eu vou trocando pelo pi até que os dois tenham a mesma profundidade. Quando isso o mesmo nível. Quando isso acontecer, aí eu vou subindo com os dois até que eles se tornem iguais. Ou seja, eu chegue nesse primeiro ancestral comum para os dois. Então, enquanto U é diferente de V, eu vou jogando pi para eles até que eles se tornam iguais. Então, aqui, por exemplo, né, se eu quiser descobrir o LCA dos nós 11 e 9, como o nó 11 está mais baixo que primeiro eu tenho que subir com ele até que os dois estejam no mesmo nível, até que eles sejam alinhados. Isso já aconteceu no primeiro passo, certo? Então agora eles estão alinhados, então eu vou subindo com os dois até que eles se tornem iguais. Então eu cheguei no menor ancestral comum entre 11 e 9, que no caso é o nó 1. Beleza? Então isso é pela solução ingênua. Ah, Na solução ingênua é como se a gente estivesse fazendo uma busca linear, certo? A gente vai subindo um nó por vez até chegar no que a gente quer, que é o primeiro ancestral comum. Agora vamos imaginar que a gente tivesse uma função, né, eu coloco aqui como se fosse uma função mágica, em que me retorne o késimo pai, ou melhor, né, o késimo ancestral do meu nó U aqui no argumento da função. Nesse caso, se a gente tivesse essa função, a gente poderia aplicar uma busca binária para descobrir qual que é o ancestral que nos interessa, né? Descobrir qual que é o primeiro ancestral comum. Ou, de forma equivalente, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma busca pelo último ancestral de U, que não é ancestral de V, ou seja, né, o último ancestral não comum, por assim dizer, e a gente sabe que o pai dele, então, vai ser o primeiro ancestral comum dos dois, né? Ele é ancestral de U e também é ancestral de V. Na prática, não é isso que acontece, certo? Essa busca binária com essa função aqui, isso não existe, mas é a ideia base para essa técnica de binary lift que a gente vai ver. Então, vamos começar vendo o exemplo, se a gente estivesse fazendo assim, para a gente entender a ideia, depois a gente vê como de fato isso é feito. Para essas outras técnicas, né, mais robustas, fica muito difícil dar exemplo, porque para ser algo satisfatório, a gente teria que ter uma árvore muito grande para fazer algum sentido. Então aqui eu coloquei, sei lá, um pedaço de uma árvore, né? Estou aqui deixando os 3 pontinhos, dizendo que essa árvore pode ser maior. E eu quero descobrir o ancestral comum, o primeiro ancestral comum entre 8 e 11, certo? Eu coloquei aqui com a borda em vermelho quais são os ancestrais comuns, certo? Não necessariamente o primeiro, mas quais são os comuns. Então, a partir do nó 5, eu tenho esses ancestrais comuns entre 8 e 11. Lembrando, né, que o que permite que eu aplique programação, busca binária aqui no caso, é que essa é uma função monotônica, certo? Porque subindo aqui pela árvore, né, pensando na busca linear que a gente estava fazendo antes, por exemplo, eu tenho nós que não são ancestrais comuns, até que eu chego em um nó que é ancestral comum e a partir dele todos são, certo? Não vai acontecer de que eu tenha algum nó aqui depois que também não seja ancestral comum. Né? Conforme eu vou subindo pela árvore, a partir do momento que eu chego no primeiro nó ancestral comum, todos os outros daqui para frente vão ser também. Então essa é uma função que é com a propriedade de monotocidade, certo?
Então, né, voltando, né, a ideia da busca binária, então, na esquerda eu tenho aqui o nó 1, né, o nó mais superior, na direita o 8, claro que está meio estranho pensar dessa forma, porque na árvore está invertido, mas pensando aqui no range de valores, certo? Então, né, pela busca binária, o valor do meio é o 4, então é para ele que eu vou olhar. Lembrando que eu estou procurando o último que não é ancestral. Então, sempre que eu encontrar um nó que é ancestral, eu vou alterar o valor da esquerda, eu vou restringir o valor para a parte mais inferior, e quando eu encontro um que não é ancestral, eu restringo para a parte superior, alterando o valor da direita para meio menos 1. Então aqui, como o 4 é ancestral, então eu restringi o valor na parte inferior, de 5 a 8 agora no caso. Continua a busca então de 5 a 8. O valor do meio é o valor 6. O valor 6 não é ancestral. Como eu estou procurando não ancestral, ele me interessa, então eu marco na resposta aqui. Né, provisoriamente, se eu encontrar outro não ancestral maior do que 6, ou melhor, mais acima, né, com profundidade maior, menor do que 6, eu iria substituir. E agora o intervalo ficou de 5 a 5, e o 5 não é ancestral, na verdade. Então, se ele é ancestral, ele não vai alterar a minha resposta. E agora eu já terminei a minha busca binária. E o último nó não ancestral que eu encontrei, não ancestral comum, foi o nó 6, certo? Então, é ele que nos interessa e o LCA é o pai dele. O LCA é o pai da minha resposta, que é o nó 5, e de fato é um ancestral comum entre 8 e 11. Tudo bem? Ah, veja, né, eu disse que é difícil dar exemplo nesse caso, porque não deve ter dado menos passos do que eu teria pela solução ingênua, mas porque eu tenho uma árvore pequena, certo? Para fazer sentido, para a gente entender como esses métodos são mais eficientes, seria importante a gente ter uma árvore maior. Beleza, essa é a ideia base, mas na prática, para a gente obter essa função mágica, né, de a gente subir para o késimo pai, isso teria uma complexidade no pré-processamento muito alta, tanto em termos de memória como em tempo mesmo, né, na ordem de n quadrado, no pior caso. Na verdade, para memória seria n quadrado de qualquer jeito. Porque a gente precisa armazenar, né, para cada nó todos os pais, todos os ancestrais dele, e isso seria problemático, certo? Então, na prática, o que a gente vai fazer, a gente vai criar uma matriz para armazenar os ancestrais de cada nó, mas não todos. A gente vai armazenar ah, os ancestrais que são potência de 2, certo? Então, por exemplo, né, se a gente tiver essa matriz aqui, pai e j, né, o ancestral ij, a gente vai armazenar em cada posição ij aqui o 2 elevado a j ésimo pai do nó i. E a partir disso, a gente vai utilizar a técnica de binary lifting, né, a escalada binária, que tem a função bastante similar à busca binária, né? Na prática, vai acabar sendo quase a mesma coisa da ideia que a gente acabou de ver no exemplo. Ah, é interessante aqui, vocês podem encontrar alguns lugares falando que essa é a técnica do LCA que usa sparse table, certo? Se vocês pesquisarem, né, LCA com sparse table, vocês podem encontrar esse algoritmo aqui. Eu não considero isso certo, porque não é a sparse table que a gente viu na aula anterior. Tem a técnica com a sparse table que a gente vai ver daqui a pouco, mas não é essa. Mas a semelhança entre as duas, né, entre aquela estrutura que a gente viu e a técnica de hoje, é que a gente está usando uma matriz esparsa, certo? Lembra que lá a gente também tinha uma matriz onde a segunda posição aqui era referente à potência de 2, lá em relação ao comprimento de intervalo, aqui em relação ao késimo pai, né? No caso, a 2 a j ésimo pai. Isso porque, na verdade, essa técnica de usar matriz esparsa é uma técnica de programação dinâmica interessante, certo? Programação dinâmica é uma coisa meio chata, né? A gente sempre fala, ah, começando por a gente encontrar uma recorrência, uma relação de recorrência conveniente para o nosso problema, para a nossa implementação, certo? Que a gente consiga
memorizar certas informações, que vai diminuir o nosso tempo de processamento, vai diminuir a complexidade das nossas consultas, principalmente. Mas um problema que a gente pode encontrar nessa nossa modelagem da relação de recorrência é a gente ter um estado do problema com muitas variáveis, certo? Então a gente teria um problema aí de, de tempo também, mas acima de tudo de memória, certo? A gente não consegue memorizar ah, tudo aquilo, né? A gente teria uma matriz de muitas dimensões, por exemplo, e a gente não consegue armazenar isso na memória. Isso acontece bastante quando a gente está trabalhando com programação dinâmica, certo? De certa forma, usar a matriz esparsa, em alguns casos, né, a gente vai ter que avaliar o problema, tem propriedades ali que ele tem que satisfazer, mas a gente compensa isso não armazenando tudo, né? A gente armazena partes de informações, no caso aqui referentes à potência de 2, e que de alguma forma a gente pode combinar isso posteriormente para aí sim descobrir qualquer valor que a gente quer. Então a gente vai ver que a gente consegue descobrir qualquer caésimo ancestral, mesmo com essa matriz esparsa. Claro que para isso a gente vai perder um pouco a complexidade, certo? Vai aumentar a complexidade, mas no caso vai aumentar para log n, o que né, quando a gente trabalha com programação dinâmica, as consultas normalmente são em complexidade constante, basta a gente consultar ah, a nossa estrutura de memorização. No caso, como a gente não tem tudo armazenado, se a gente quiser fazer uma consulta qualquer, a gente não consegue fazer em complexidade constante, mas consegue em log n, o que é bastante razoável, bastante aceitável, certo? Então, né, ficando aí meio que de parênteses, mas essa técnica de usar matriz esparsa é uma técnica de programação dinâmica bastante interessante, que a gente viu na aula passada sendo aplicada a Sparse Table e hoje para o Binary Lifting aqui no problema LCA. Beleza, então, né, na prática, como a gente vai montar essa matriz pi usando programação dinâmica? A gente vai se basear nessa seguinte relação de recorrência, né? O primeiro pi aqui, né, representado pela potência de expoente zero, é o próprio pi do nó, certo? A gente normalmente já tem essa informação, ou é muito fácil descobrir ela no pré-processamento. Agora, referente ao expoente k, né, o 2k ésimo pi, a gente vai. Isso é a mesma coisa do que o pi, ou melhor, o 2k menos 1 ésimo pi do 2k menos 1 ésimo pi de u, né, que é o que eu escrevi aqui. Por que que isso vale, né? No que isso se baseia? Bom, basicamente, o que ele está fazendo aqui é, ao invés de eu pular direto os 2 elevado a k nós para chegar no 2késimo pi, é chato ficar falando, né? 2késimo, enfim, não tem acho que forma melhor de falar isso. Mas basicamente, ao invés de eu pular direto essas k posições, vamos falar assim, acho que é mais fácil, embora não seja, eu vou parar na metade e depois eu sigo a próxima metade. Então, se eu quero, por exemplo, acho que é mais fácil dar um exemplo. Se eu quero ir para o oitavo pi, eu não tenho essa informação memorizada ainda, o que eu faço é, eu vou para o quarto pi de u, que é uma informação anterior, que eu já devo ter processado, e a partir desse quarto pi, aí eu vejo o quarto pi desse, ah, desse nó do meio do caminho. Então, né, eu andei metade da árvore, subi outra metade, então aí eu chego no que eu queria. Tudo bem? No caso aqui, o k-1 representa o expoente anterior, então é a metade do caminho. Então, só como exemplo, se eu tenho aqui o nó U, e aí eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, ancestrais, o que que eu vou ter na minha matriz? Bom, para o nó U eu tenho o pi de expoente 0, de expoente 1, o terceiro não tem informação sobre ele, de expoente 2 e depois de expoente 3. Vou lá o pi de expoente 3, o ancestral de expoente 3, mas eu não tenho. Mas para fazer isso, eu primeiro vou para o expoente 2, né, do passo anterior. E aí, para esse nó, eu também tenho ali os pais dele armazenados, né, de expoente 0, de expoente 1, de expoente 2. E eu pego também o de expoente 2, né, que é o k-1, e aí sim eu chego no nó que eu queria. Então, eu vou até a metade e subo a outra metade. Basicamente é isso que eu faço. É o que tem na minha relação de recorrência e é o que a gente vai usar para montar a minha matriz de forma eficiente. Beleza?
Então, aqui basicamente a gente está fazendo uma busca em profundidade na nossa árvore, aplicando essa ideia da programação dinâmica. Então aqui, né, eu seto, aqui eu estou enviando o nó anterior, né, que vai ser o pai, como eu disse, a informação do primeiro pai é simples de obter, né, quando eu já não tenho, ela é simples de obter na nossa busca em profundidade, por exemplo. E aí para o restante, né, eu vou até o log max n aqui, né, que seria o log de n, sendo n o valor máximo, o número de nós na árvore. Aplica aquela relação de recorrência e depois continua a busca em profundidade para os outros nós. E aqui estou marcando também a profundidade de cada nó da minha árvore. E isso tem complexidade n log n, certo? N para visitar todos os nós e log n para calcular, né, processar os pais de cada nó. Agora, para consultar, né, tendo essa informação, vai ser um processo muito semelhante, pelo menos na ideia, a da busca binária, certo? Só que utilizando essa técnica de escalada binária. Então, basicamente, eu também quero encontrar o último ancestral não comum, certo? Mas para isso, eu vou começar o meu K com o maior número possível, ou seja, né, com o último ancestral que eu tenho armazenado, e verifico se esse 2késimo ancestral de U é igual ao 2késimo ancestral de V, ou seja, se é um ancestral comum dos dois nós. Se não for, aí eu subo U e V para esses ancestrais. Assim como na busca binária, a gente só marcava na resposta os que não eram ancestrais, certo? E no final a gente teria o último não ancestral e o pai dele é o LCA. Aqui é a mesma forma, no final da busca, né, em log n passos, eu vou ter chegado no último não ancestral comum, e quando a gente olhar para o pai deles, seja pelo U, seja pelo V, esse vai ser o menor ancestral comum dos dois. Acho que desse eu nem cheguei a dar exemplo, porque na prática o exemplo seria bem parecido com o da busca binária. Ah, é só uma forma diferente de ver, né, de pensar. É uma técnica diferente, mas a ideia ainda é muito parecida. E na implementação, o mais interessante é que fica parecido até com a solução ingênua, certo? Só que eu não vou fazendo o passo de um em um. Então, primeiro eu estou vendo aqui se a profundidade de U é menor do que a do V, eu quero que o U esteja mais embaixo, então se isso acontecer, eu dou o swap entre os dois. E aí, primeiro, lembra que na solução ingênua, eu queria que os dois ficassem do mesmo nível, certo? Aqui, de forma semelhante, eu vou subindo com o U, no caso, até que o pai, o ancestral dele aqui de interesse, fique no mesmo nível do, mas aqui é a profundidade de U, menos 2 elevado a I. Ok? Então, enquanto isso aqui for verdade, né, essa profundidade do U, pegando o ancestral 2I, for maior ou igual à profundidade do V, eu vou subindo com o U para esse ancestral em questão. Depois que eu conseguir alinhar eles, ou pelo menos alinhar um ancestral com o V aqui, se eles já forem iguais, se U for igual a V, eu já dou um return no U. Esse é o caso aqui, V é um ancestral de U, pode acontecer, certo? Mas se não, aí eu começo de novo do maior log possível, e aí eu vou fazendo de forma muito semelhante ao que a gente estava fazendo na solução ingênua. Se o ancestral 2 elevado a i dos dois forem diferentes, eu subo com o U e o V, certo? Então, sempre que for diferente, eu subo. Quando for igual, eu mantenho o U e V iguais como era anteriormente. Então, assim como na busca binária, eu quero o último nó ancestral não comum. Quando eu terminar esse processo, eu vou ter chegado nesse nó, então basta eu olhar para o pai dele e esse sim é o primeiro ancestral comum. Tanto faz olhar para o U como para o V, dá na mesma. Certo? E a complexidade disso é log n, porque tanto nesse for como no anterior, eu tenho no máximo log n passos. Então, essa é a complexidade da minha consulta. Então, para o pré-processamento, eu tenho complexidade n log n. Comparado à solução ingênua, é um pouco mais caro, mas a ideia é que a gente provavelmente vai ter um pré-processamento e depois várias consultas, certo? Se fosse uma consulta só, então a solução ingênua
até compensaria no caso, mas não é o mais comum. Mas o interessante é que na consulta tem uma complexidade bem menor do que a linear, certo? Tem complexidade logarítmica, que é bem mais interessante. Ok? Bom, outra possibilidade é reduzir o problema para RMQ. Lembra que a gente viu esses problemas nas aulas anteriores, que é o da Range Minimum Carry, a gente quer consultar o menor valor em um certo intervalo. E a vantagem da gente fazer essa redução, se ela, né, já que ela é possível, a gente vai ver como, é porque a gente conhece diversas técnicas de solução para RMQ, inclusive uma que faz consultas em complexidade constante, certo? Que é usando Sparse Table. Aqui sim a gente de fato vai ter uma técnica que vai utilizar Sparse Table para o LCA. O único porém dessa alternativa é que a gente perde um pouco de versatilidade na nossa solução. Com o Binary Lift, a gente pode utilizar a programação dinâmica para armazenar mais informações, além de só qual é o 2késimo pi. Por exemplo, a aresta mínima ou máxima que a gente tem no caminho, a soma dos custos das arestas, máximo divisor comum, né? Os exercícios adoram pedir isso sobre coisas aleatórias, mas né, assim, não é muito nosso foco hoje ver diferentes aplicações para LCA, mas, né, como eu disse, isso normalmente vai envolver algumas alterações, ou pelo menos mais informações do que apenas qual é o menor ancestral comum, né? Normalmente informações relativas ao caminho entre esses nós. E com a técnica anterior, a gente tem a possibilidade de conseguir adaptar a estrutura, né, ou criar estruturas auxiliares, que a gente vai conseguir processar aí de forma eficiente também para essas informações adicionais que a gente precisa para o nosso problema em específico. Agora, com a RMQ, né, com a redução para RMQ, isso fica mais difícil, certo? Na prática, a gente está focado aqui só em descobrir o LCA sem outras informações adicionais, tudo bem? Então, essa é a única desvantagem dessa solução. A gente perde um pouco de versatilidade que a gente tinha na técnica anterior. A anterior, a Binary Lift, ela é a mais geral, é a que vocês vão mais ver o pessoal utilizando, e acho que é a que devem mais utilizar também. E como que a gente vai, como que funciona essa redução para RMQ? Basicamente, primeiro a gente vai pré-processar nossa árvore fazendo um tour de Euler. O que que é um tour de Euler, né? A gente vai fazer uma busca em profundidade na nossa árvore e vai adicionar os vértices em uma lista de visitação, quando a gente visita ele pela primeira vez, mas também quando a gente volta para ele, né? Quando a gente retornar para aquele nó, depois de ter visitado um certo ramo, né? Uma certa sub-árvore a partir dele, a partir de um certo filho, quando a gente voltar para ele, a gente joga ele de novo nessa lista, a gente adiciona ele de novo nessa lista de visitação relativa ao tour de Euler. Além disso, para cada nó, a gente vai armazenar a sua altura, né, o seu nível, e marcar a primeira vez por qual passamos por ele. Então, só vendo como que é esse pré-processamento da nossa árvore. Então, né, seguindo aqui as setinhas, eu começo pelo nó 1, então eu coloco isso nessa lista, né, nesse que representa o meu tour de Euler. Vou para o primeiro filho, 2, coloco na lista. Vou para o primeiro filho do 2, 5, coloco na lista. Agora eu tenho que voltar. Quando eu volto para o 2, eu adiciono ele na lista novamente, certo? Vou para o 6, coloco na lista. Volto para o 2, coloco ele de novo na lista. E vou fazendo isso para toda a minha árvore, certo? Aqui tem a profundidade, isso é tranquilo, certo? De calcular. E a primeira vez que eu visito o nó, eu também marco aqui que vai ser a primeira entrada na lista, no caso, certo? Então, o nó 1, por exemplo, a primeira vez que ele aparece no tour de Euler é na posição 0, beleza. O nó 2 na posição 1, o nó 3 na posição 7, de fato, a primeira vez que o 3 aparece aqui, e eu vou tendo tudo isso marcado. Então, é isso que eu faço no pré-processamento, certo? Bom, e o que que isso nos ajuda, né? Se a gente olhar para os dois nós U e V, se a gente olhar pelo intervalo, se a gente olhar para o intervalo dado por first U e first V, ou seja, a primeira aparição do U no tour de Euler e a primeira aparição de V no tour de Euler, se a gente olhar para essa lista, isso vai conter todo o caminho de U até V.
E aí, se a gente olhar para as alturas dos nós ou para as profundidades, o nó de menor altura, de menor profundidade, representa o menor ancestral comum. Então, olhando aqui, por exemplo, se a gente quiser saber o menor ancestral comum entre 3 e 5, entre 5 e 3 aqui, a gente vai ver a primeira aparição deles na lista, o 5 no 2 e o 3 no 7. A gente olha para esse intervalo e vê o nó de menor profundidade desses aqui. No caso, é o nó 1, que tem profundidade 0. Então, esse é o LCA entre esses dois nós. Por que que isso é válido, né? Como eu disse, nesse intervalo a gente tem todo o caminho de 5 até 3, no caso, certo? Justamente por essa ideia de que eu sempre vou marcando e jogando nessa lista, né? Mesmo no retorno. Eu tenho nós extras também, né? Nós que não fazem parte do caminho, mas estão aqui no meio. Por exemplo, o nó 6, né? Para ir de 5 até 3, eu basicamente tenho que fazer 5, 2, 1, 3. Não preciso passar pelo 6, certo? É um caminho ah, maior, no caso, né? Mas isso não nos atrapalha porque, bom, eu estou preocupado só com a profundidade, certo? O nó de menor profundidade é o menor ancestral comum, certo? O nó que está mais em cima, que liga os dois ali, entre aspas. Então, quando eu faço essas visitações a partir de nós mais baixos, eu vou estar descobrindo nós mais baixos que não vão interessar, não vão fazer diferença. Já que eu quero o mínimo, eles não vão afetar a minha resposta. O problema é se a gente tivesse um nó mais alto, de profundidade menor. Só que isso não vai acontecer, certo? Eu só vou voltar aqui para o ancestral de 1, né? Se a gente tiver uma árvore maior, em que 1 não seja raiz, a gente só vai voltar para o ancestral dele quando tiver processado todos os filhos, né? Todas as subárvores. Então, se ele é o menor ancestral comum desses dois nós, então o caminho entre o 5 e o 3 aqui no caso, só vai passar por nós da subárvore do 1. Não vai voltar, não vai ter retorno aqui. Se tiver retorno é porque eu já terminei o processo todo. Então, tá tranquilo. O único problema é se eu voltasse aqui. Como eu não volto, eu posso olhar para o nó de menor profundidade desse caminho, mesmo que eu tenha nós aqui que não façam parte do caminho, mas são nós que não afetam o meu processo. Então, é basicamente assim que a gente faz para descobrir o LCA usando a RMQ. A gente faz a RMQ dentro desse vetor, né, dessa lista de visitação do tour de Euler. Então, né, no pré-processamento, a gente tem essas informações. E agora basta aplicar uma estrutura capaz de trabalhar com range carries no vetor Euler tour para a seguinte função. Né? É basicamente a função de mínimo, mas a gente quer fazer o mínimo das profundidades, mas a informação que a gente quer de fato é o próprio nó. Né? A gente não quer saber qual que é a menor profundidade naqueles nós, a gente quer saber o nó de menor profundidade. Então a gente usa a profundidade para fazer a comparação, mas o que eu retorno é o índice, ou seja, o valor do nó. E a partir disso eu posso usar a SegTree, né, que é o que está na implementação do Thiago, se vocês olharem no notebook dele. Ou no caso aqui, a gente está pensando com Sparse Table. Então, basicamente, no pré-processamento, eu vou visitar a minha árvore montando o tour de Euler, certo? Então, se eu cheguei aqui, eu marco como visitado, seta a profundidade. É a primeira vez que eu estou visitando o nó, então eu marco aqui com o SZ, né, o size, que representa o tamanho da minha lista do meu tour de Euler. Coloco na última posição o nó U e já incremento, e aí eu começo a visitar os filhos. E sempre que eu termino de pré-processar um filho, né, de chamar a DFS para ele, eu coloco o nó U novamente na lista com o tour de Euler. Basicamente, né, quando eu retorno para esse nó, eu insiro ele na lista novamente. Isso tem complexidade O de N, certo? A gente só não pode falar que a gente tem, para essa redução para RMQ, complexidade O de N para o pré-processamento, o que seria melhor do que o binary lifting, por exemplo, porque a gente tem que lembrar que a gente ainda tem que pré-processar a sparse table. Não estou mostrando aqui, porque a gente já viu na aula passada, né? Não muda nada, mas isso tem complexidade n log n. Então, como a gente tem que fazer as duas coisas, nossa complexidade final é n log n. E depois, para consulta, né, considerando que a sparse table já foi construída, é basicamente fazer uma query nela,
certo? E isso tem complexidade constante. Pode ter complexidade constante, como a gente viu na aula anterior. Então, basicamente, eu vejo, né, qual é a primeira aparição dos nós U e V, inverto se for necessário, né, faço swap, então retorna a carry na sparse table para esses dois nós, para essas duas aparições dos nós. E basicamente é isso, né? Só mostrando. Eu vou disponibilizar, eu já devia ter colocado, na verdade eu esqueci. Mas para o exercício do SPOG, que seria o mais basiquinho lá, que tem para a gente testar o LCA, o problema acho que chama inclusive, né, o menor ancestral comum, eu fiz a implementação de todas essas técnicas, desde a ingênua, usando binary lifting, o sparse table e segtree também, que é o que o Thiago coloca, certo? Ele é um exercício, entre aspas, bom para testar. Eu digo entre aspas porque, deixa eu até abrir ele aqui, não sei se você... ele não chega a ser um exercício muito bom, porque primeiro ele é pequeno, certo? Então, mesmo a solução ingênua aqui passa, sem grandes problemas. E com isso, também fica difícil avaliar, por exemplo, das outras soluções qual que é melhor, porque elas vão ter tempo muito semelhantes de execução. E aí, questões de implementação pode acabar influenciando para uma dar mais ou menos, então não é um bom parâmetro para comparar algoritmo, certo? Mas um outro problema aqui é que tem restrições nesse problema que ele não te dá e que pode acabar confundindo, né? Por exemplo, ele não fala, pelo menos eu não encontrei ele falando em nenhum momento, que a raiz é fixada no nó 1, né? Que ele é numerado de 1 a n. Mas você pode considerar isso para o exercício que vai funcionar. Da mesma forma, ele não fala que a árvore tem característica de heap mínima, ou seja, a raiz vai ser menor, vai ter um valor menor, né, de índice do que as subárvores dela, né, representando os filhos dela. E a gente pode ter implementações não muito genéricas, né, com alguns erros, mas que nesse exercício vai passar, certo? Isso aconteceu comigo, já vou mostrar em que momento. Mas esse exercício que eu usei para testar todas essas implementações. Então, na solução ingênua, né, a gente já mostrou o código principal, então a gente faz o pré-processamento. Esse eu acho que eu não tinha mostrado, mas basicamente eu quero descobrir a profundidade de cada nó. Os pais eu já tenho, os pais eu estou computando na entrada mesmo. Eu acho que a forma que ele dá é conveniente para isso. E depois para LCA, né, se a profundidade de um for menor do que a do V, então eu dou o swap. Depois eu vou subir no U até alinhar os dois nós. Depois de alinhado, vou subindo com os dois até chegar no ancestral comum. Então é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Usando o binary lift, também já mostramos o código, né? No pré-processamento. Além de descobrir a profundidade, agora eu também estou descobrindo os log ancestrais aqui dele, certo? E depois para o LCA, lembra, né, que na prática fica bem parecido com a solução ingênua, mas ao invés de andar de 1 em 1, eu vou andando aí em passos potência de 2, o que vai agilizar o meu processo. Então, a parte aqui do código a gente também viu no slide. Outra possibilidade para o binary lifting que eu encontrei, mas acho que não é tão usual a gente utilizar isso, aqui a gente tem outra informação que a gente vai armazenar, que é o tempo de entrada e o tempo de saída durante o pré-processamento, certo? E o que isso nos ajuda aqui? Deixa eu tentar lembrar. A gente consegue testar se um nó é ancestral de outro para qualquer nó, certo? A gente consegue, só olhando para o tempo de entrada, verificar isso. No caso, é se o tempo de entrada do nó U, por exemplo, é menor ou igual ao tempo de entrada do V, e o tempo de saída é maior ou igual ao do nó V. Então, basicamente, o que ele está testando aqui é se, na verdade, aqui ele está testando, acho que se o V é ancestral do U. Peraí. Não, se o U é ancestral do V, tá certo. Ah, se eu cheguei nele antes e também o tempo de saída, né? A última vez que eu passei por ele é depois que eu passei pelo V. Então, dentro do momento que eu visitei o U pela primeira vez e o último retorno dele, né, quando eu saio desse nó,
Se o V ficou no meio do caminho, então é porque o é ancestral dele, certo? Eu visitei o U, fui para uma subárvore, visitei o V, passei pelo V, retornei e só depois retornei para o U. Então, por isso eu posso dizer, baseado no tempo de entrada e saída, ou seja, a primeira visitação e a última visitação pela DFS, eu consigo saber se um nó é ancestral de outro para quaisquer dois nós, ok? E com isso eu vou mudar um pouco a minha implementação do LCA. O pré-processamento é quase a mesma coisa, né? Eu tenho aquela minha recorrência, a única diferença é que eu estou marcando os tempos aqui, certo? De entrada e saída. Mas para o LCA, eu vou me basear. Aqui fica bem mais parecido com a busca binária que eu tinha dado de exemplo, certo? Então, primeiro eu só testo se um é ancestral do outro. Se for, já tenho a resposta. Se um não for ancestral do outro, então aqui eu estou pegando o U, por exemplo, eu vou trabalhar só no U e verificar se é ancestral de V. Então, eu vou subindo pelo ramo do U, pelos ancestrais dele, até encontrar o último nó que não é ancestral de V, certo? E aí o pai dele é ancestral de V, como também é ancestral de U, que é em cima do U que a gente está trabalhando, então é ancestral comum dos dois. Então, né, em log n passos aqui, se o 2ai ésimo pai de U não for ancestral de V, aí eu subo com U para esse nó, caso para esse ancestral, caso contrário, não. E no final, o U vai ser esse último ancestral não comum, retorna o pai dele. Então, é equivalente, né, ao binary lifting aqui que a gente tinha visto, é só uma outra implementação possível, mas essa primeira é a mais usual, certo? Por fim, com o Sparse Table, também a gente basicamente já mostrou o código. Ah, Aqui tem a parte da Sparse Table, que a gente já viu na aula anterior. Não muda basicamente nada, certo? É só essa nossa função f que a gente já viu, né, específico para esse problema. Então, aqui bem tranquilo. Na minha carry, baseado naquela propriedade de idempotência da função mínima, certo? Que a gente consegue fazer em odd 1, onde a gente tem sobreposição dos intervalos. O pré-processamento, agora sim, para a nossa árvore, a gente já tinha visto também. E o LCA que vai chamar a carry da minha sparse table, ok? Então é basicamente a técnica que a gente tinha visto. Também coloquei consegue tree aqui. Eu vou colocar tudo isso no mudo, tá? Para vocês usarem se forem o caso. E basicamente a mesma coisa, a diferença é que eu troquei a sparse table pela segtree, mas na hora de usar também fica basicamente a mesma coisa. Só muda aqui a chamada, porque a chamada é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E a gente não pode esquecer, claro, que depois a gente tem que, além de pré-processar a nossa árvore, por problema do LCA, a gente tem que construir, processar a nossa estrutura, tanto para SegTree como para Sparse Table.